Olá, turma! Hoje vamos falar sobre geometria espacial. Então, na geometria espacial, são os conceitos primitivos, chamados de ponto, reta e plano. Ao nosso redor, nós encontramos vários exemplos de pontos, de retas e de plano. Por exemplo, o pingo de uma caneta, numa folha, é um ponto, como está mostrando aqui. Os trilhos da linha de trem são exemplos de retas, como está mostrando aqui. E nós temos também uma folha A4 que representa um plano, que é onde está localizado os meus pontos e retas. Então, noções primitivas, olha só. Pontos, representado por uma letra maiúscula, que está aqui no nosso alfabeto. Então, ponto A, ponto B, ponto C e assim por diante. Nós temos também as retas, que aí já são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto também. Então, a reta R, reta S, reta A, reta B, tá? E os planos. Aí sim, o plano é representado por uma letra minúscula do alfabeto grego, que aí pode ser o plano alfa, plano beta, plano gama e assim por diante, tá? Então nós vamos aqui, postulados fundamentais, ou seja, são o que a gente tem que lembrar sobre esses conceitos. Numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos distintos. Então, dentro de uma reta, eu tenho vários pontos, porque eu tenho aqui eu marquei o ponto A e o ponto B. Mas eu posso ter um ponto no meio também, posso ter um ponto mais próximo aqui, tá? Então, e dois pontos determinam uma única reta. Então, se eu tenho dois pontos aqui, quando eu faço a união deles, eu tenho uma reta, Se outras retas passam por esse ponto, então essas retas são iguais, tá? Então, um exemplo aqui, agora vamos aqui, ao terceiro postulado, que é o que nós vamos usar muito quando vocês estiverem estudando no terceiro ano também, sobre a parte de reta, Então, nós temos aqui, pontos colineares. São pontos que estão na mesma reta. Então, aqui, ponto A, ponto B, ponto C, são pontos colineares, porque eles estão na mesma reta. Agora, aqui, eu tenho o ponto A e o ponto B, podem ser colineares, mas o ponto A, B e C não, porque o C ele não está na mesma reta. Então, se eu fosse analisar só o ponto A e B, eu diria que eles são colineares. Mas como eu estou analisando o A, o B e o C, então eu digo que eles não são colineares, que eles não estão na mesma reta, tá? E o quarto postulado é que três pontos determinam um único ponto, um único plano. Então, se eu tenho um plano aqui, formado por três pontos, eu já posso dizer que tem um único plano ali, tá? Tem aqui agora também um outro postulado. Se uma reta contém dois pontos de um plano, esta reta está contida no plano. Então foi o que falou ali, Tenho dois pontos, E eu tenho uma reta aqui, essa reta está dentro do plano, Pode ser três pontos, pode ser dois pontos, tá? E retas concorrentes. São retas que elas possuem um ponto em comum, apenas um ponto em comum. Então eu digo que essas retas são concorrentes. Então você tem aqui, uma reta R e uma reta S. Elas estão passando por esse ponto H. Somente um ponto aqui. Então eu digo que essas retas são concorrentes, porque passa por um único ponto, tá? Então, falando agora de geometria espacial, nós vamos entrar nos conceitos de poliedros e corpos redondos. Então, os sólidos geométricos são muito presentes no nosso dia a dia. Basta observar as embalagens de alimentos, a lata de leite, uma caixinha de leite, a lata de Toddy, de Nescau, A gente pode observar que são sólidos geométricos, lembram as figuras geométricas. Então tá aqui, uma latinha, a caixinha de leite. E aí, eu posso identificar como poliedros, separá-los como poliedros e corpos redondos. O que são poliedros? Tem aqui a definição. Chamados de poliedros, o sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos, pertencente a planos diferentes e tem de 2 a 2 somente uma aresta em comum, Mas olha só, vamos entender que poliedros são aquelas figuras sólidos geométricos que ele é formado somente por retas, Então, exemplo aqui, a caixinha. Eu só tenho lados retos, então eu digo que ele é um poliedro. Se a gente analisar um dado, um dadinho de jogo, ele só vai ter lados retos, então eu chamo ele de poliedros, tá? Tem aqui alguns exemplos de poliedros, que eles podem ser divididos em poliedros convexos e côncavos, tá?
Para a gente saber se um poliedro é convexo, né? Então vamos ler a definição. Observando os poliedros assim, podemos notar que, considerando qualquer uma das faces, os poliedros encontram-se inteiramente no mesmo semi-espaço e que essa face determina. Assim são chamados de poliedros convexos. Então tá aqui, ó, poliedros convexos estão no mesmo plano. E já os côncavos, ó, esse aqui, ó, tá em planos distintos, né? Ó, um tá aqui para cima, o outro tá para o lado, ó. Então eu tenho planos distintos. Então com isso eu chamo de poliedros côncavos ou também chamados de não convexos, tá? Bom, o mais importante para a gente nesse momento é a gente identificar esses elementos dos poliedros. Porque os poliedros, eles têm 3 elementos principais, que são as faces, as arestas e os vértices. Então, olhando aqui, ó, eu tenho um exemplo de um poliedro aqui, né? Essa figura aqui é um poliedro. Vamos começar identificando primeiro os vértices. Ó, os pontos de encontro entre as duas retas aqui, ó, eu chamo de vértices. Então, nesse poliedro eu tenho o vértice A, tenho o vértice B, o vértice C, o vértice D, o vértice E, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices, né? Aí, vamos agora falar sobre arestas. O que são arestas? Arestas são essas retas aqui, né? São essas linhas que ligam dois vértices. Então, eu tenho arestas CE ou EC, né? Não importa a ordem aqui, é a mesma aresta. Tenho aqui a aresta, ó, AB, aresta BC, aresta CD, aresta DA. Tenho aqui a aresta DE, aresta EC, aresta EB, aresta EA. Então é isso que está anotado aqui, ó, né? Posso também falar assim, aresta AC ou aresta EA, não importa a ordem da letra, o importante é saber que são essas duas letras que estão participando dessa aresta. E agora o que é chamado de face? Face é um lado, ó. Esse lado aqui, ó, é uma face, esse lado aqui é outra face, esse lado de baixo é outra face, esse lado de indicar é outra face. É como se fosse a parte de cima, a parte de baixo, a parte da lateral, lateral direita, lateral esquerda, tá? E isso são chamados de faces, tá? Então aqui, os poliedros, eles são classificados de acordo com o número de faces, ou seja, de acordo com o número de lados aqui, né? Esse aqui, ó, é um poliedro que tem quantas faces? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 faces, ó. Eu tenho essa face de baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é um poliedro de 5 faces. E aí, os poliedros de 5 faces são chamados de pentaedros, né? Então, olha só. Se ele tem 4 faces, eu chamo de tetaedro. 5, pentaedro. 6, hexaedro. E assim vai 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. E o 20, ó, quando tem 20 faces, icosaedro, tá? E aí cada número de faces, ele leva um nome, tá? E agora vamos entender o que são corpos redondos. Corpos redondos, então, são aquelas sólidos geométricos que possuem uma superfície curva, né, dentro das suas laterais, né? Então, um exemplo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, uma latinha de refrigerante. Tem uma parte reta e tem uma parte curva, então ele é um poliedro. A latinhazinha de patê aqui, ó, ele tem uma parte curva aqui embaixo, ó, uma parte curva em cima, então ele também é chamado de corpos redondos. Uma cebola, lembra uma esfera, né, uma bolinha, uma esfera. Então ele também é chamado de corpos redondos, né? Então com isso a gente já sabe identificar o que são poliedros e o que são corpos redondos. Então só para fixar, poliedros são sólidos geométricos que possuem todas as suas faces retas, então esse aqui é um poliedro. E os corpos redondos, ele possui faces retas e arredondadas, ou só redondas, né? Então aqui, ó, face reta e redonda, ou totalmente redonda, tá bom?